Louvores ao Senhor, é bom demais, aleluia. Eu queria compartilhar com os irmãos a receita de Deus na época das crises. A receita de Deus na época das crises. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Quando me deparei com esse texto, compartilhei com o pastor Wellington, que dificuldade. Pregar um texto que todo mundo já conhece, pregar um texto em que os irmãos já ouviram dezenas de mensagens, não vou dizer centenas, mas dezenas de mensagens. O que eu posso compartilhar num momento como esse, para não chover no molhado? A primeira parte desse texto aqui, com a graça de Deus, eu brinquei um dia desse com a Jéssica, que foi quase psicografado. Eu sentei na frente, peguei o papel e eu não conseguia parar de escrever tudo aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Aí eu fiz, ufa, já sei o que o Senhor quer que fale. Eu espero que em nome de Jesus, Deus acalme seu coração, Deus fale no profundo do seu ser, que Deus te ajude no momento das dificuldades, porque há muito mais dele nesse sermão do que de mim. Eu queria levar os irmãos, primeiro vamos recitar esse texto, um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7:14, podemos recitar? Vamos lá? Se o meu povo num determinado momento, eu vi que deu uma engasgadinha num pedaço, que às vezes a gente se esquece, mas é isso. Eu quero tentar transportar os irmãos para esse momento, quando Deus falou isso. Depois eu quero levar os irmãos para o futuro, a nossa igreja, e depois tentar voltar e aplicar alguma coisa para o dia de hoje. Cerca de 800 anos, depois do povo estar se formando como nação, chegou o momento de construir uma casa edificada ao Senhor, um templo ao nosso Deus. Davi queria construir isso, mas Deus não permitiu, por ser o Davi um homem guerreiro com a mão lavada de sangue, diz o Senhor. Então ele disse, o que você que você intencionou é muito bom, mas quem vai fazer isso é o seu filho. Então, Davi, com o coração desejoso de adorar ao Senhor, começou todos os preparativos, mas ele não pôde construir o templo. Esse privilégio foi dado para o seu filho. E durante muitos anos, então, eles estavam trabalhando, juntando todos os materiais, juntando os melhores profissionais na área de construção, para poder fazer o melhor do que eles podiam, para o Deus que tinha salvado, o Deus que tinha dado a eles uma terra, tinha dado para eles um propósito, tinha dado para eles se tornaram uma nação, por tudo que Deus tinha dado, tinha operado milagres, maravilhas, e eles queriam dar algo em retribuição ao Senhor. Então eles deram o que sobrou ao Senhor? Não, eles deram o melhor para o Senhor. E foram anos de construção. Mas chegou finalmente o dia da inauguração disso. E aí então, Salomão ergue a sua voz e começa a orar ao Senhor. Mas a oração de Salomão, se você for ler ela é extensa. Não é uma oração que ele fez pensando no que ele acharia que seria melhor. Foi uma oração feita com base em tudo que a lei do Senhor já havia advertido o povo. Então ele orou pensando na palavra que Deus já tinha revelado. E ele então, sabendo de coisas que Deus já havia prometido, ele faz a oração segundo o que o próprio Senhor já havia alertado.
Na oração de Salomão, há algumas coisas interessantes. Ele diz que não há Deus como nosso Deus. Ele pede que Deus cumpra todas as promessas que foram feitas ao pai dele, Davi. Ele reconhece que, naquele tempo, nada seria capaz de conter a glória de Deus. Porque Deus habita nos céus, e nos céus dos céus é a habitação do Senhor. E que a terra é simplesmente o estrado dos seus pés. Mas como a gente aprendeu ontem nos jovens, é a suíte presidencial que Deus construiu para o povo que ele ia colocar ali. Não é um pontinho perdido no universo, mas era um lugar especial para Deus. Salomão reconhece e ele pede para que os olhos e os ouvidos de Deus estejam sempre abertos, dia e noite, para a oração que se fizesse naquele lugar. Ele reconhece que o povo pecaria contra o próximo. Então ele diz que o Senhor nos perdoe quando nós pecarmos contra o nosso próximo. Que o Senhor nos julgue e dê a paga ao ímpio e a justiça ao justo. O Senhor, a oração de Salomão, ele declara que o povo certamente pecaria contra o Senhor. Mas quando o povo se arrependesse, que Deus o perdoasse. Ele estende aquela oração também para o estrangeiro, não só para o povo de Israel. Ele faz a mesma oração, o estrangeiro que habitar no meio de nós. Quando ele reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e ele orar e buscar o Senhor, ouve também ao estrangeiro. Eu queria ler uma parte desta oração de Salomão, que está no capítulo 6, no verso 36. Eu citei que Salomão ora falando de quando o povo pecasse ao próximo. Mas olha o que Salomão também ora no verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo a uma terra, um lugar longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos, procedemos mal, cometemos iniquidade. Salomão olhou para a realidade do povo, e naquele momento de oração, ele intercede por todo o povo. E quando ele está terminando a oração, no capítulo 7, verso 3, ele diz assim, todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor. Vamos ler junto? Porque Ele é bom e Acho que a gente consegue fazer melhor, irmãos. Vamos de novo nisso? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você não se lembrar que Deus é bom no momento da adversidade, você vai cair fora. Que a adversidade vai parecer para você como um castigo, como um abandono, como uma rejeição, ou como Deus é um fraco que não pode intervir nas suas necessidades. Então eles terminam aquele momento de consagração, quando Deus vem com toda a sua presença, eles terminam dizendo, tudo isso nós oramos, tudo isso nós vamos fazer, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos confiar em Deus, e vamos clamar ao Senhor, e vamos buscar ao Senhor, e vamos viver para o Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Se a gente for levado cativo, se a gente pecar, se a gente errar, se a gente pecar contra o próximo, se a gente estiver em dificuldade, nada disso importa, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura
para sempre. Você tem que ter isso em mente, para você entender o texto que nós vamos explicar essa noite. Se a sua mente tiver alguma dúvida de que Deus é bom, aconteceu um problema dentro da tua casa, algo que você não gostaria, alguém fez ou falou ou deixou de fazer algo contra a sua família, você não vai perdoar se você não entender que Deus está no controle e que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Se você perdeu o seu emprego, se você for maltratado pelo seu patrão, se você não entender as mazelas que estão acontecendo na sua vida, se você não entender que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, você não vai clamar, não vai buscar, não vai se entregar no dia mau ao Senhor. Eles terminam assim. Quando Salomão e o povo acabam de fazer isso, eles começam uma grande festa de sacrifício. Começam a entregar todos os sacrifícios ao Senhor, e o povo começa a festejar, e cantar, e dançar. A festa durou 14 dias, na inauguração daquele templo. Uma festança para a nação inteira, queridos. Não é um pedaço do povo. A nação inteira, durante 14 dias em festa. Consegue entender um negócio desse? Falamos aqui do estado de São Paulo. Vamos pegar o estado de São Paulo inteiro em festa. Mas agora, vamos parar de pensar no passado e vamos pensar no futuro. Quantos anos estamos trabalhando para construir a nossa nova casa? Há alguns de nós aqui que são novinhos. Mas há alguns que estão aqui, que estão orando, chorando, contribuindo, trabalhando, desde que isso aqui era um salãozinho pequenininho. Há irmãos aqui que calejaram as mãos, contribuíram e deram muito financeiramente. Há irmãos aqui que vêm trabalhando e sonhando com isso durante anos. E em breve, nós estaremos naquele lugar. Teremos o nosso culto de consagração, de festa, de inauguração daquele lugar. Eu não sei como é que vai estar o seu coração. Já ouvi um glória a Deus aqui na frente. Mas tenta imaginar o coração do nosso pastor naquele dia. O dia de inauguração daquele lugar. Tenta imaginar o coração do pastor Demétrio, que vem desde o princípio trabalhando, lutando, orando, nos desafiando. Coração de muitos irmãos que estavam aqui. Eu sei que o pastor Elton, quando chegou, aqui ainda estava num lugar pequeno, não estava bem do início. Pastor Daniel, o irmão Walter e tantos outros, o Giovanni, que saíram lá daquela garagem. E estão no dia da inauguração deste lugar. Imagina a alegria. É como aquele povo estava. Mas tenta imaginar o pastor Cláudio olhando para o futuro. Ele está na inauguração. Está cheio de alegria. Mas ele olha para o futuro. Essa igreja vai continuar no caminho que eu ensinei quando eu não estiver mais aqui? Esta igreja vai continuar sendo fiel aos valores e os princípios que por toda a minha vida eu os ensinei? Será que essa igreja vai continuar, como ele sempre fala, sendo uma igreja corpo? Ou vai se transformar numa igreja evento para poder encher aquele lugar? Será que essa igreja vai continuar amando o Senhor mais do que a si mesmo? Ou elas vão abandonar o Senhor e vão querer tão somente os benefícios do Senhor? É essa a oração, o temor e o pedido de Salomão neste momento. Agora vamos voltar para hoje. O quanto de fato você ama o Senhor?
O quanto de fato você se preocupa com o Senhor e não com você? O quanto de fato você depende do Senhor e não de você? No momento das adversidades, qual é o primeiro lugar em que você vai buscar socorro? Essa, pode pôr para mim. Nós estávamos falando até agora de 2 lugares de adoração. Mas o principal lugar de adoração é esse templo que está, a fotografia, a imagem desse templo que está aqui atrás de mim. Vamos ler o que a palavra de Deus diz? Vocês são... Vamos de novo? Vocês são santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vocês. É esse santuário que Deus está preocupado. É esse templo, lugar da habitação de Deus. Ele mora no céu dos céus, nada pode conter o Senhor, mas Ele habita no coração contrito e quebrantado. O Todo-Poderoso é capaz de habitar dentro do coração humano. Aquele templo maravilhoso, o Templo de Salomão, a gente acabou vendo uma réplica aqui que foi construída em São Paulo. Aquele lugar maravilhoso que nós estamos construindo para adorar o Senhor, todos esses lugares são maravilhosos, mas a preocupação e o olhar do Senhor está para esse santuário. O que fazer quando nós estamos em crise? O que fazer quando os problemas assolarem a nossa vida? Vamos para o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos começar lendo do verso 13. Perdão, do verso 11. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Queridos, vai chegar o momento da luta, da dificuldade, da escassez, da peste. Vai chegar o momento da doença. Vai chegar o momento em que a crise bate na nossa porta. E Deus, respondendo à oração de Salomão, voltem aí no 6, 28, Salomão pede isso ao Senhor. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, crestamento é queimadura por causa do sol, ou ferrugem, ou gafanhotos e larvas, quando os inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, estende as suas mãos na direção deste templo. E o Senhor está dizendo: Salomão, quando acontecer isso, quando acontecer o momento da crise, eu vou ouvir. Irmãos, o que fazer quando as coisas dão errado? Eu queria te dizer uma coisa. Quando
tudo está dando certo na sua vida, geralmente você vai estar cercado de muitos amigos. Quando você estiver na crista da onda, você vai receber muitos elogios, muitos tapinhas nas costas. Muitos vão querer te ajudar. Quando você estiver vivendo em sucesso, muito vai querer fazer parte da sua equipe, da equipe vencedora. Mas, quando você estiver no momento de perda, no momento de estar por baixo, eu queria dizer para você que os amigos se vão. Os críticos vão aparecer. Os olhares por cima do ombro, os olhares indiscretos, pessoas falando mal pelas suas costas, isso vai surgir. Pessoas não vão querer fazer parte da sua equipe, não vão querer fazer parte do seu time. Quando as coisas estão indo muito bem, você vai ouvir muitos elogios. Muitas pessoas vão querer estar com você. Mas quando as coisas não estão assim tão boas, muitas pessoas vão abrir mão, vão te largar, porque você não é um vencedor. Quando os companheiros se vão, o que fazer? Quando a saúde se vai, quando você já não tem mais dinheiro, não tem prestígio, o que fazer? Eu quero dizer que isso não é um privilégio apenas nosso. Jesus disse assim: ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. O que fazer neste momento? Fugir também? Correr? Se Jesus experimentou isso, será que nós não vamos experimentar? O que Deus tem nos ensinar quando chega esse momento da crise? Talvez você seja a própria causa da sua crise. Talvez você seja o motivo, o erro das pessoas te abandonarem. Talvez não. Talvez foram outras pessoas que erraram. Mas você está sofrendo a consequência. Deus nos ensina qual é o caminho. Qual é o caminho quando as coisas não estão indo bem? Qual é o caminho? A tendência humana é se escorar em cima de outras pessoas, de coisas que são palpáveis. A história de Israel nos mostra, e eles foram severamente corrigidos por causa disso, quando veio um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de calamidade, eles correram e foram pedir ajuda ao Egito. O Egito é a nossa salvação. O Egito é quem vai nos salvar dos inimigos. Outros momentos eles correram atrás da Síria, atrás dos moabitas e atrás de outros. Quando chegaram o momento da dificuldade, eles corriam atrás de alguém para os salvar. Será que nós somos diferentes? Quando nós estamos em dificuldade, nós confiamos que outros homens vão resolver o nosso problema. Eu vou procurar fulano de tal, ele vai me ajudar. Quando falta o dinheiro, eu vou correr para o sistema financeiro. Eu vou atrás de um empréstimo, eu vou atrás até de um agiota, porque o meu problema é dinheiro. Quando falta a saúde, a única coisa que você pensa é nos remédios, é nos médicos, é a única coisa que passa na tua cabeça. Quando o prestígio está indo, eu vou me esforçar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou trabalhar mais. A sua confiança está em você mesmo. Eu não quero dizer que nós não podemos procurar estas coisas. O agiota não, irmão, pelo amor de Deus. Mas o restante, não estou dizendo que nós não podemos procurar auxílio. Mas o nosso primeiro auxílio nós precisamos ter muito bem no nosso coração. Quem é? Em quem é que nós confiamos? Qual é o caminho? E é o texto que nós recitamos tantas vezes. O caminho é se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Em quem confiar? Em Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Em quem confiar no momento da adversidade? No momento em que eu pecar, no momento em que eu cair, no momento em que as coisas não vão bem? Confiar no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos momentos de aparente derrota, Deus foca na nossa vitória com Ele. As pessoas e todos que estão ao nosso redor, ou a maioria deles, vão focar na nossa derrota e nos abandonar. Queridos, o nosso Senhor teve um ministério falido por 3 dias. Por 3 dias o ministério do Senhor Jesus foi um ministério falido. As pessoas abandonaram, as pessoas menearam a cabeça, as pessoas olharam e os seus discípulos chegaram a dizer: nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. 3 dias depois, o coração deles estava dizendo: eu acho que ele não era nada do que ele havia dito. Eu acho que ele não era quem a gente pensava que era. Eu acho que ele não tem todo esse poder. Nós achávamos que ele era o Messias, mas é um derrotado, morreu, foi crucificado. 3 dias de ministério falido. 3 dias as pessoas decepcionadas com ele. Há um outro personagem bíblico que ele teve por 13 anos a sua vida falida. Ele foi traído pelos seus irmãos. Vai contando as bênçãos. Ele foi vendido por escravo. Ele foi enganado pela mulher do seu chefe. Ele foi mandado para a prisão. Ele foi esquecido pela pessoa que ele tinha acabado de abençoar, para que a pessoa voltasse a ter o seu emprego e a pessoa fosse restaurada e o seu coração consolado. De quem eu estou falando? De José. Tenta olhar para a vida desse jovem. Se você olhar para a vida de José, é uma vida em declínio. É uma vida de que as coisas só estão indo por água abaixo. É uma vida em que as coisas só vão de mal a pior. É uma coisa que quando você pensa que já piorou, piora mais ainda. Que quando você pensa que é bom, não tem como ficar pior, piora mais ainda. Se José estivesse perto de você, você diria que ele era um homem abençoado ou alguém abandonado por Deus. Não tem nada para ouvir da boca desse cara. O que fazer quando as coisas vão mal? Por trás das cortinas, Deus estava levando este jovem exatamente aonde ele queria. Para todos José estava diminuindo, mas para Deus ele estava crescendo. Crescendo em caráter, crescendo em dependência de Deus, crescendo em amar a Deus acima de todas as coisas, crescendo em saber que a vida dele, todo o seu tesouro, estava escondido nas mãos de Deus. O que fazer quando as coisas estão indo de mal a pior, queridos? Não desista. Não desista, continue buscando ao Senhor, continue crendo no Senhor, continue olhando para Ele, continue pedindo para Ele, continue se entregando a Ele. Eu tive uma conversa com uma pessoa hoje de tarde, e ele, conversando comigo, ele disse: olha, tem hora que dá vontade de desistir. Mas eu não posso desistir, pastor, porque se eu desistir, dá a impressão de que eu estou voltando para trás e estou perdendo tudo pelo que eu lutei até hoje. E eu falei para ele: é isso mesmo, querido. E é interessante porque faz parte de algo que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Há muito tempo atrás, quando eu estava chegando aqui, começando no ministério com os jovens, eu conversei com uma jovem, já com uma idade um pouco avançada, e ela veio conversar comigo.
sobre a dificuldade que ela estava vivendo. E ela falou assim: pastor, a impressão que eu tenho é de que eu tenho um lugar para chegar. E que Deus quer que eu chegue lá. Então, eu vou caminhando na direção daquilo que Deus quer. Eu vou lutando contra a minha carne na direção que Deus quer. Eu vou perseverando. Às vezes eu desanimo. Às vezes, pastor, eu tenho vontade de desistir. E aí eu vou mais um pouco. Mas, pastor, aí de repente, tem hora que eu não aguento mais. E aí eu meto o pé pelas mãos e faço as coisas da maneira como eu queria. E a sensação que eu tenho, pastor, é que Deus me coloca lá no fim da fila novamente. Para eu começar a andar tudo de novo. Tudo aquilo que eu já havia conquistado. Tudo aquilo que eu havia lutado. Parece que eu volto para o fim da fila. O que fazer, queridos? Nesse momento. Segunda Crônicas 7,14 nos diz o que nós temos que fazer. Quando todas essas coisas acontecerem, Salomão, com o meu povo, o povo que eu escolhi para mim, o meu povo, quando eles se voltarem para mim, quando eles vierem na minha direção, quando tudo estiver ruim, no modo que não haja chuva, não haja gafanhotos, haja destruição, no modo que haja doença, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei se você consegue enxergar um sentimento de misericórdia e de amor de Deus no meio dessas palavras. Essas palavras, elas meio que se tornaram um jargão no meio do povo evangélico. E a gente recita: se o meu povo se humilhar e orar, e muitas vezes a gente pula o resto, Deus ouvirá do céu. Mas eu consigo, e eu não sei se eu vou conseguir transmitir isso para vocês, uma pausa e um olhar de refrigério da parte de Deus para com o seu povo. Apesar de ele saber que essas coisas seriam causadas pelo próprio povo, ele diz assim: se o meu povo. Ele não apaga a nossa identidade pelo fato de nós termos nos afastados, de nós termos pecado, de nós termos escolhido andar numa outra direção. Ele diz: vocês ainda são o meu povo. Se o meu povo, se essas pessoas de fato que estão aí, os que fazem parte do meu povo, aqueles que creem no Senhor Jesus, aplicando para nós, como seus servos, que se tornam povo de Deus, aqueles que entendem que eu sou o seu refúgio, que eu sou a sua fortaleza, eu sou o socorro deles. Se esse povo, se ele vier na minha direção, eu vou mudar a história deles. Mas ele não diz que isso pode acontecer de qualquer maneira, meu irmão. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Essa não é uma palavra que nós gostamos de ouvir. Se humilhar. Se humilhar não dá para ser feito da boca para fora. Se humilhar não é uma frase que nós olhamos. Se humilhar é um sentimento profundo do coração. Se humilhar é um reconhecimento profundo do nosso estado diante de Deus.
Se humilhar é olhar para a grandeza de Deus e a nossa pequenez e ir na direção deles. Se humilhar é uma sensação de fraqueza. Se humilhar é uma sensação de fracasso. Se humilhar é um reconhecimento de que tudo que eu sou e que eu faço é insuficiente para alcançar o objetivo ou o alvo que eu tenho. Se humilhar é reconhecer uma incapacidade total. Se humilhar é parar de lutar com as suas forças. Se humilhar é reconhecer que você não é nada. Se humilhar é reconhecer que todo o esforço que você tem e faz não é nada. Se humilhar é reconhecer que você não é tão bom quanto você fica transparecendo para todo mundo. Se humilhar é se despir completamente diante do Deus Todo-Poderoso. Não dá para se humilhar da boca para fora. Você já foi humilhado por alguém? Quem já teve essa sensação de que em algum momento da vida uma outra pessoa veio e te humilhou? Levanta a mão. Esse é o sentimento que você tem que impor sobre você mesmo para você se curvar diante do Senhor. Sem isso, não adianta. Não adianta de onde você veio. Não adianta as coisas maravilhosas que você já fez na vida. Não adianta qual é a posição que você tem, quanto dinheiro você tem, quanto trabalho você já fez, quão importante você é para todo mundo. Se humilhar é entender que você não é nada, nada, nada diante de Deus. Quando nós estamos diante de uma situação em que você já tentou tudo que você podia tentar e você não conseguiu, aí então você se humilha, porque agora sim você reconhece que você não é capaz de resolver a sua situação, que você não tem a resposta que aquela situação precisa para ser resolvida. Então o Senhor Deus nos diz: o meu povo precisa se humilhar diante de mim. Não pode ser altivo, não pode ser presunçoso, não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso. Deus rejeita ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Se alguém pensa que é alguma coisa diante de Deus, ele pode até ser, mas Deus entrega a ele: vai na tua força, varão. Mas se uma pessoa se humilha diante de Deus, a palavra de Deus é que ele concede graça, ele concede um favor que aquela pessoa não merece, mas ele dá para aquela pessoa. Por quê? Porque ele resiste ao soberbo. A soberba está na raiz de todo o pecado humano. A soberba está no distanciamento de todo irmão em Cristo. A soberba está em cada casa, quando nós discutimos ou brigamos. A soberba está, o orgulho está no coração de Adão e Eva, quando eles decidiram que eles queriam ser igual a Deus. A soberba está no âmago da nossa vida.
Então não adianta nós recitarmos e recitarmos coisas, se o nosso coração de verdade não se humilhar diante de Deus, nós não vamos receber dele nada. Se humilhar significa se rebaixar, se desqualificar, se submeter, aceitar que nós não temos as competências necessárias para viver ou ser ou conquistar aquilo que nós conquistamos. Se você não entender isso, você vai ficar dependendo do seu esforço humano por todos os dias da sua vida. Se você não entender isso, querido, eu quero abrir um parênteses aqui muito sério. Se você não entender isso, há um grande risco de você não ser salvo. Se você não consegue entender que você não tem nada, absolutamente nada que agrade a Deus, que nenhum esforço seu é capaz de fazer com que você seja aquilo que Deus quer que você seja, você não vai se submeter ao Senhor. Você vai viver o tempo todo vivendo uma vida independente de Deus, cuidando você mesmo dos seus assuntos. Quero abrir em 2 textos. Queria que você abrisse comigo em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio 8, verso 2. Diz assim o Senhor para aquele povo, relembrando toda a lei, relembrando toda a história do povo de Israel antes de tomar posse da terra prometida. O Senhor entrega uma palavra para Moisés e pede para Moisés repetir toda a lei e toda a história do povo. Então Deus diz, através de Moisés, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Qual foi a última frase que o povo declarou no final da oração de Salomão? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar de novo? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então me explique a bondade de Deus ao ele dizer que ele levou aquele povo para humilhar vocês. Queridos, o nosso coração é muito altivo diante de Deus. O nosso coração é muito independente de Deus. Nós falamos que amamos ao Senhor com a boca e negamos isso com as nossas atitudes. Então o Senhor precisa nos levar a experimentar uma série de condições, uma série de adversidades, uma série de problemas, para que o nosso coração não se engrandeça diante dele. O Senhor precisa nos levar a passar por provações, por lutas, por dificuldades, que às vezes a gente nem entende. Porque o Senhor vê coisas no nosso coração que precisam ser trabalhadas. Eu imagino que deva doer tanto no coração de Deus, quanto no nosso coração. Mas em Hebreus capítulo 12 diz, qual é o pai
que não disciplina o seu filho. A disciplina, a adversidade, a tribulação que vocês estão passando é por pouco tempo e é para o teu próprio proveito. Porque se eu não fizesse isso com vocês, eu não os amaria. Temos alguns pais aqui na igreja. Todos nós, em algum momento, precisamos humilhar o nosso filho. Precisamos mostrar para ele quem ele é e quem você é. Precisamos ensinar ele a obedecer. E nem sempre é da maneira mais fácil. Às vezes causamos dor nos nossos filhos, sim ou não? Porque nós não os amamos? Mas por causa do grande amor que nós temos por eles, nós precisamos fazê-los entender quem eles são. Nós já sabemos. O Senhor já sabe quem é o seu povo. Mas Ele precisa mostrar para nós quem nós somos. Quando nós estamos no momento de dificuldade, a receita é se humilhar diante de Deus. A receita é se curvar diante de Deus. A receita é cara no pó, diante do único que pode me salvar e mudar a minha realidade. E aí ele continua, se o meu povo se humilhar e orar. Meus queridos, tenta dar uma olhada para a nossa vida. Quantas dificuldades nós passamos na vida? Era para nós estarmos em oração 24 horas por dia, ou não? Os nossos filhos estão correndo risco. Nós, quando saímos na rua, corremos risco. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos brigas, enfrentamos pessoas que nos maltratam, enfrentamos pessoas que nos diminuem. Nós passamos por problemas financeiros, passamos por problemas de saúde, não sabemos se o nosso patrão vai mandar embora, não sabemos se vamos ter promoção, não sabemos se vamos ter dinheiro no final do mês. Era para nós estarmos em oração 24 horas por dia, e é assim a sua realidade? Porque nós vivemos uma vida altiva, distante de Deus, nós achamos que nós damos conta, que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. Vocês entendem por que o Senhor precisa humilhar o seu povo? Porque nós o tempo todo queremos resolver as coisas da nossa maneira. Nós o tempo todo queremos dar coisa. Nós deveríamos estar o tempo todo de joelhos buscando ao Senhor. O tempo todo clamando e orando. E não é isso, não é assim que nós vivemos. Porque nós vivemos uma vida independente de Deus. Então nós precisamos viver uma vida em oração, uma vida em conversa com aquele que pode te ajudar, uma vida em que nós precisamos da visitação desse Deus na nossa vida, uma vida em que nós precisamos conectar a fraqueza humana com a onipotência divina. Como que nós conectamos a fraqueza humana com o poder que está nos céus? Através da oração. A boca fala do que o coração está cheio. Quando o nosso coração está cheio de humildade diante de Deus, nós vamos buscar a Ele em oração, pedindo, clamando, intercedendo, louvando, reconhecendo, dando graças ao Senhor. Porque a nossa vida inteira está nele. A oração, ela conecta o altar da terra, o altar que nós vimos lá do nosso coração, com o trono do céu. Eu ouvi há muito tempo atrás, há cerca de 25 anos, 26 anos atrás. Quer conhecer o estado espiritual de uma igreja, a temperatura de uma igreja? Olhe para o seu culto de oração. Quer reconhecer o quanto um povo ama e depende do seu Deus? Olhe para o culto de oração.
Os pastores me ensinaram isso quando eu estava no seminário. É o reflexo espiritual da igreja. É o fruto de um coração que depende de Deus. É um fruto de um coração que espera em Deus. É o fruto de um coração que confia em Deus. Falar com Deus. Alguém pode me ajudar nesse momento da minha dificuldade? Quem é esse? É Deus. Então é para Ele que eu vou recorrer. É nele que eu vou me esconder. É para Ele que eu vou clamar. Nós vemos nos evangelhos um momento em que um fariseu, ele entra no templo para orar. E junto com o fariseu entra também um publicano. Aí diz que, o Senhor Jesus diz que o fariseu orava de si para si mesmo, enquanto o publicano dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. Nós nos movemos na direção de quem nós confiamos. Nós nos movemos e abrimos nossos lábios na direção de quem pode nos ajudar, de quem pode nos salvar, de quem pode nos amparar. Na sua fraqueza, você tem se conectado com o poder de Deus através da oração? Ou você é bom o suficiente para resolver todas as suas necessidades? Se o meu povo, quando estiver acontecendo tudo isso aí, Salomão, Deus vira para Salomão de noite, quando estiver acontecendo todas essas calamidades que você falou, Salomão, se o meu povo, esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que se diz crente, esse povo que diz que é povo de Deus, esse povo que eu não rejeitei, esse povo que eu estou olhando o tempo todo para ele, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo me buscar. A gente tem ouvido, e eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas a frase está errada. Eu creio no poder da oração. Essa frase está errada. Eu creio no poder do Deus que responde à oração, porque a oração não tem poder. Quem tem poder é o Deus que escuta a oração, sim ou não? Porque o que o Senhor está dizendo é isso. Existe oração que é oração por oração. Existe oração que é como aquela do fariseu, orando de si mesmo para si mesmo. Existe oração que é altiva diante de Deus. E Ele está dizendo que não é apenas orar, mas é me buscar. Por quê? Porque eu posso orar sem buscar o Senhor. Eu posso orar querendo receber as bênçãos do Senhor, mas não querendo o Senhor da bênção. Eu posso orar declarando um monte de coisa, mas a intenção do meu coração não é me encontrar com o Deus vivo e verdadeiro. Então ele diz que se o meu povo se humilhar diante de mim, se o meu povo orar, e se o meu povo me buscar, se o meu povo de fato, ele se virar na minha direção. Meu querido, nós não podemos fazer da oração uma rotina religiosa. Nós não podemos fazer da oração um calendário da igreja. Nós não podemos fazer da oração um ritual sagrado. Nós temos que fazer da oração um momento de busca e de encontro com o verdadeiro Deus.
A palavra de Deus para Salomão, para a igreja, para mim e para você é: se o meu povo vier na minha direção, se o meu povo me buscar não as minhas mãos, mas me buscar, eu vou atender o meu povo, eu vou na direção do meu povo. O nosso maior propósito deve ser de buscar a presença do Senhor. O nosso maior propósito tem que ser de conhecer o Senhor, de desejar o nosso Deus. Querido, fale para você mesmo o quanto de verdade você deseja a presença de Deus. Há muito tempo atrás, estava de novo, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma moça, de uma outra moça. E nós desafiávamos os jovens na época, né, para estar em todas as reuniões da igreja. Cada dia mais buscar estar ali na presença, no culto dos jovens. Essa moça um dia, ela disse assim: vocês são religiosos demais. Toda semana tem que estar lá, toda semana tem que estar lá. Isso para mim é religiosidade. Queridos, eu não estou aqui toda semana porque eu sou obrigado. Eu estou aqui toda semana porque eu amo o Senhor. Porque cada encontro do povo de Deus com Deus vem poder da parte dele para me transformar. Cada encontro que eu estou com Deus é uma pedrinha pequenininha que o Senhor edifica a minha vida, me ensina, me desafia, me dá coragem para continuar perseverando em viver a vida para Ele. Cada encontro que a igreja tem, para mim, é um privilégio de poder estar adorando, reconhecendo, amando esse Senhor. Para mim, religioso é aquele que faz as coisas por obrigação. Eu já fui na minha missa de hoje, tchau. Porque nós não fazemos isso por obrigação. Nós fazemos isso por amor ao Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu anseio pela presença do Senhor. Cada irmão que ministra a palavra, cada professor da escola bíblica dominical, cada testemunho na quarta-feira, cada momento de recitar um versículo, cada momento de saber como Deus está abençoando, está respondendo à oração do irmão, é encorajamento para a minha vida. Então, quando eu estou aqui e a irmã Tânia vem aqui dar um testemunho de como Deus operou ali no trabalho dela, eu vibro. Opa, Deus continua operando. Ele vai fazer a mesma coisa com a minha vida. Ele vai responder a minha oração. Ele vai vir no meu momento de fraqueza. Ele vai me dar ânimo quando eu estiver desanimado. Ele vai perdoar os meus pecados. Ele fez isso com o irmão ali do lado. Ele falou isso na palavra outro domingo. É isso aí, eu vou continuar. A hora que eu tiver com vontade de desistir, não, eu vou me humilhar, eu vou buscar, eu vou clamar ao Senhor. Por quê? Porque Ele continua vivo. Eu estou vendo Ele operando na vida dos irmãos. Eu estou vendo Ele manter de pé a irmã Doroti, que não está aqui, a irmã Helena, que está ali, que disse para mim hoje: pastor, eu não pedi a cura ao Senhor nenhum dia da minha vida. Eu pedi que o Senhor me sustente. Quando eu olho para a vida do Éder e para a vida de toda a família, e eu olho e eu vejo o que o Senhor fez. Eu fui lá um dia visitá-la, e ela falou algo que quebrou meu coração. Que em muitos momentos lá naquele leito ela se sentiu sozinha. Cada encontro que nós temos com o povo de Deus, queridos, é um momento de Deus nos ensinar e nos corrigir. Agora, eu queria que vocês todos, ninguém que estivesse aí com Bíblia, deixasse de abrir o texto que eu vou citar agora. Por favor, se você não tiver com a Bíblia em papel, abre ela no celular. Tiago, capítulo 4.
cada vez que eu leio, que eu prego, que eu ensino a Bíblia, eu fico mais impressionado como há uma ligação entre todas as coisas. Nós já citamos esse texto, mas vamos ler, e os irmãos vão entender por quê. Tiago 4, capítulo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Ok? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora vamos ler o verso 5? Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? Vocês acham que o que está escrito nas Escrituras é à toa? Mas o que está escrito na Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Pastor Demétrio, se a Adriana dissesse assim para você, eu te amo, Demétrio, mas só às vezes, você se contentaria com isso? Irmão, se a esposa dissesse para você, se eu tiver com você uma vez ou outra, para mim é o suficiente. Estaria tudo bem para você? Mas por que nós achamos que para Deus o resto tá bom? Quando eu tiver com tempo, eu adoro ao Senhor. Hoje não dá, hoje eu tenho outros compromissos, esposa, não quero você. Ou esposo, meu esposo, eu te amo, mas eu tenho hoje um monte de gente muito mais importante do que você. Não quero você, não. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Quando nós o rejeitamos, o trocamos, largamos ele por qualquer outra coisa, o Espírito fica com ciúmes de nós. Mas você ama mais isso aí do que a mim? Mas você dá mais atenção a isso aí do que a mim? Mas isso aí é muito mais importante para você do que eu? Dá para a gente compreender o que Deus está falando para Salomão naquela noite? Se esse povo, que é o meu povo, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, e se esse povo de verdade me buscar, nós não podemos buscar o Senhor com o coração pela metade. E aí então ele diz, se converter dos seus maus caminhos. Quando nós estamos vivendo em algum tipo de pecado, querido, nós ficamos orgulhosos, nós ficamos frios, nós ficamos distantes do Senhor. Quando nós estamos vivendo sem o coração estar em Deus, nós nos desviamos para os maus caminhos, caímos em pecados, transgressões, desobediência, o nosso coração se enche de dureza, de religiosidade, de frieza, de apatia espiritual, de infidelidade, imoralidade, de corrupção. E nós precisamos romper com essas práticas, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. O pecado cria um abismo entre nós e Deus. Como romper com esse abismo? Se humilhando, orando, buscando o Senhor e se convertendo desses maus caminhos. O último slide. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra.
Eu não sei você, eu preciso de cura. A minha família precisa de cura. Aonde eu estou precisa de cura. A nossa cidade precisa de cura. A nossa igreja precisa de cura. E para isso, querido, nosso coração precisa estar em Deus. Não adianta estar apenas os nossos lábios. Não adianta a gente tratar Deus como qualquer coisa ou qualquer um. Se Deus não for tudo para nós, Ele não será nada para nós. Não existe meio termo. Ou Deus é tudo para nós, ou Ele não é nada. Mas o Senhor falou para Salomão naquela noite, e fala para nós de novo, que Ele tem a intenção de nos curar, de nos ouvir, de nos abençoar, de nos tratar, de nos perdoar. Ele tem essa intenção, mas Ele está esperando algo da nossa parte. Que a gente se humilhe, ore, o busque e se converta dos nossos maus caminhos. Então, depois de tudo isso, Ele vai ouvir dos céus e vai nos dar as promessas que Ele falou naquele dia, na consagração daquele templo. E Ele quer fazer a mesma coisa no teu coração. O Espírito Santo está aí prontinho para poder trabalhar em nosso favor. Amém? Que o Senhor nos encoraje a, de fato, orar, buscar e se entregar. Aleluia. Deus é bom. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. De posse dessa palavra, irmão, não deixe o diabo roubar ela de você. Leva ela contigo. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. E faça aquilo que você aprendeu hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada. Quarta-feira estamos aqui. E só lembrando novamente, domingo teremos a cantata de Páscoa. Amém? Curva sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos exorta, mas o Senhor também nos ensina. O Senhor, Deus, quer nos trazer para perto de Ti. Agora, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a entender tudo isso e colocar em prática de maneira, Senhor Deus, mais rápida possível e também, Senhor Deus, inclinar o nosso coração, Senhor. Pai, abençoa-nos, Senhor. Não permita que venhamos a perder, Senhor Deus, essa semente que o Senhor semeou hoje no nosso coração. Que possamos nos humilhar diante do Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos, pois sabemos que Tu és um Deus misericordioso e estenderá graça sobre nossas vidas. Agora conduz-nos em paz aos nossos lares, livra-nos de todo o mal e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneça até a volta do Senhor Jesus Cristo. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe, irmãos.